Então é bem provável que se você está usando essa expressão, porque a consciência aqui está sentindo isso, porque a consciência aqui está sentindo aquilo, porque a consciência aqui está sentindo raiva, porque a consciência aqui está sentindo alegria e eu estou perdoando, isso é só um auto-engano, porque a sua oração continua pela separação. Você continua localizando a existência dentro do seu corpo. Então a oração permanece equivocada, só que agora é espiritualizada. Para quem não sabe o que é oração verdadeira, procura lá em Um Curso em Milagres ou nos nossos vídeos aí que tá por aí. Então, olha como isso gera um auto-engano, em que a gente pensa que está abrindo o sistema de crenças para o Espírito Santo, mas está só espiritualizando um conjunto de crenças através do corpo. Porque a consciência, quando sente culpa, ela faz isso. A consciência, quando sente a culpa, ela faz aquilo. Você está confundindo consciência com seu corpo. Então, você está localizando a existência dentro do corpo e dizendo que está fazendo a mudança de oração. A mudança de percepção, né, ou a mudança de oração. Então foi por isso que eu quis unir hoje os dois grupos, para que isso se tornasse claro. Porque até aqui é bem provável que todos nós tenhamos interpretado esses símbolos, mente errada, consciência e percepção, como se eles estivessem nas nossas imagens, como se eles estivessem dentro de nós. Mas mente errada, consciência e percepção não estão dentro dos corpos. São os corpos que estão dentro desses símbolos, que representam uma existência equivocada. Então, a partir de hoje, é bem importante que desenvolvamos, né, desenvolvamos, nem sei se existe, mas que nós tenhamos a atenção voltada para que a gente possa ficar atento, né, a essa tentativa ilusória de tornar a mente errada, a consciência e a percepção, a imagem e semelhança das nossas crenças, desse eu psicológico, que estão sustentando autoconceitos. Porque desse lugar é só mais uma forma de confirmar a separação, espiritualizando reações biológicas. E eu não sei como é que foi para vocês, mas durante toda a minha trajetória, através da espiritualidade, eu nunca duvidei que Deus era a vida, que era Deus que dava a vida, que a existência tinha que surgir de Deus. Ou o céu, né? Eu nunca duvidei que Deus e o tal do céu existia, porque se Deus existe, ele está no céu. Para mim era impossível duvidar disso. Tinha uma fonte, não esse Deus que a gente interpreta, mas eu sabia que a gente tinha surgido de algum lugar. Então, para mim, era impossível duvidar, porque antes de qualquer coisa que eu percebia, tinha que ter uma causa, um ponto de partida. Entretanto, o romantismo espiritual não me chamava atenção. Esse romantismo espiritual que a humanidade fomentou, né, me causava um certo questionamento, uma aversão, assim. Mas como que algo que é eterno e perfeito faz uma coisa dessa aqui? Tem em torno dessa ideia de Deus e dessa ideia de uma vida fora do corpo, que é o que a gente chama de espiritual, existe um romantismo que só sustenta o vazio existencial. Nós temos que aprender a usar a lógica que Jesus demonstra. Ou seja, esse romantismo todo nada mais é do que uma maneira de fazer poesia com um vazio existencial e com o sacrifício de uma vida totalmente sem sentido e sem propósito. Então agora eu vou romantizar esse corpo que daqui a pouco vai cair num buraco e morrer ali. Vai ser jogado no buraco depois que morre. Então, o que é toda essa espiritualização e esse romantismo em torno de Deus, Jesus e a passagem dele pelo mundo? Um vazio existencial descrito de maneira poética para uma vida totalmente sem propósito e sem sentido. E foi aí que Um Curso em Milagres me apresentou um Jesus lógico, racional, que demonstra e comprova cada afirmação que fez quando passou por aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A aceitação de uma única existência, sendo parte de Deus, é o único sentido de uma vida. Foi isso que Jesus quis dizer. O resto, para mim, é só romance. Tem até uma passagem, que hoje ela fica muito clara para mim, assim, ó, que descreve o batismo de Jesus, e diz assim, diz que assim que Jesus foi batizado com o Espírito Santo, e ele sai das águas, ele ouve uma voz do céu, que diz assim, você é meu filho amado, com quem estou muito satisfeito. E aí diz que após isso, o Espírito Santo, o Espírito, né, o enviou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas provavelmente isso foi só mais uma forma poética de interpretar algo que era simples. Foi só mais uma forma de contar como ele descreveu a aceitação da percepção corrigida sobre as ilusões. Quando ele aceitou a semelhança de existência com a fonte criadora. Quando aquela parte ali da mente errada reconheceu, eu não posso existir nesse corpo e ser filho da Maria e do José. Eu tenho que ser a imagem e semelhança dessa fonte criadora que está antes de tudo. Então essa voz que dizem que Jesus ouviu
Provavelmente foi quando ele descreveu, ó, a nossa fonte é Deus, esse é o nosso Pai. Não são os corpos de onde aparentemente os outros corpos surgem. E ser levado ao deserto é só um símbolo para uma viagem interna, que nós estamos fazendo agora a partir dessa decisão de desidentificar-se com as crenças que dão sentido a essa existência equivocada. Porque o deserto na Bíblia, ele é um símbolo de purificação, um símbolo de renúncia, de transformação, um encontro espiritual, um encontro interior. Então, olha o quanto de romance a gente faz. Quando diz, né, que, e sim, Jesus, ele ia para uma caverna, isso é fato. Mas não significa que era o deserto ali. O deserto é a nossa forma de interpretar-se aqui. Quando ele aceita a percepção corrigida, aceita o Espírito Santo como a sua forma de perceber o mundo, assim como nós, ele tem que passar por essa fase de soltar a identificação que o tempo todo esse mundo fica nos trazendo. Ó, você é um corpo sim, você é um corpo sim. Tanto que se nós buscarmos nas primeiras traduções, nós não encontramos a descrição de o diabo ou Satanás. É trazido o tentador. O diabo era chamado de o tentador. Por que tentador? Porque faz a percepção tentar ser a existência. É essa tentação de dizer, eu existo aqui separado de Deus. Então que a gente encerre esse estudo hoje com a clareza de que pensamento é existir. Penso, logo existo. Então pensamento é só um símbolo para dizer, eu existo aqui ou eu existo em Deus. Então, tanto a mente errada quanto a consciência e a percepção denotam apenas uma expressão de existir e não as suas sensações e emoções corporais. Pensando equivocadamente, ego, existo separado de Deus. Pensando com Deus, pensando com o Espírito Santo, a existência surge da fonte criadora e permanece na fonte criadora. Isso que nós fazemos no mundo e chamamos de pensar é definir-se por crenças. E aí, através de uma reação neurobiológica, a gente tenta trazer Deus para dentro do mundo e para dentro dos nossos corpos. Se vocês querem realmente viver a experiência da mudança de oração, que Jesus traz ali no capítulo 9, é bem importante que isso fique muito claro aqui para vocês. Senão não vai haver mudança de oração. Se não há mudança de oração, não há mudança de percepção. Esse é o nosso estudo de hoje. E nos vemos no nosso próximo estudo. Um beijo. Tchau.